Imagine um iceberg flutuando em mar aberto. A ponta visível chama a atenção, mas o verdadeiro tamanho e complexidade do iceberg estão ocultos abaixo da superfície. Esse é o cenário que ilustra a investigação de um incidente ocorrido em uma pacata plataforma de petróleo. Era um final de tarde tranquilo, o sol já se despedia no horizonte e o ritmo industrial seguia normalmente, quando de repente o sistema de dilúvio entrou em ação e antes mesmo que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, os corredores, equipamentos e a moral da equipe do segundo piso ficaram submersos. Após momentos de tensão, foi descoberto que o incidente envolveu 3 trabalhadores. Um empregado da contratante solicitou o apoio de um caldeireiro para realizar o aquecimento de uma válvula emperrada. O supervisor da contratante autorizou o serviço que envolvia a dessalinizadora, uma máquina responsável por retirar o sal da água do oceano para abastecer banheiros e a cozinha da plataforma. O local escolhido? O segundo piso, onde já havia uma PT, uma permissão de trabalho a quente há alguns dias. A causa? Um maçarico, mas que foi aceso sem a liberação formal e sem a inibição dos sensores de chama, pois a PT não havia sido renovada naquele dia. E o resultado, você já sabe. A ponta do iceberg, a técnica dos 5 porquês. A investigação oficial utilizou a técnica dos 5 porquês que parecia suficiente, simples e direta, quase pedagógica. Primeiro, porque houve uma parada emergencial, porque uma chama foi detectada. Segundo, porque a chama foi detectada, porque o maçarico foi aceso sem a inibição do detector. Terceiro, porque o maçarico foi aceso sem a inibição do detector. Porque o serviço foi realizado sem planejamento e avaliação de riscos. Quarto, porque o serviço foi realizado sem planejamento. Porque houve pressa e os envolvidos ignoraram o lema parar, pensar e agir. Mas nesse ponto, a investigação se encerrou. Será que as respostas foram suficientes para entender a situação? Bom, foram cometidos erros associados a fatores humanos. O consenso é que houve falha na comunicação e no cumprimento dos procedimentos. No fim, sobrou para o supervisor. Ele não perdeu o emprego, mas ganhou uma cruz para carregar. Afinal, toda tragédia precisa de um vilão. Uma análise rasa que não revela nada além de um pedacinho meio distorcido da verdade. O lado submerso. Análise de acidente baseada na atividade. ABA. Para compreender verdadeiramente o incidente, foi necessário mergulhar nas suas profundezas mais salgadas. Para isso, foi utilizado o ABA. Esse método não se limita ao óbvio. Ele investiga o contexto histórico, vertical e transversal das atividades. E, ao fazê-lo, revelou que o incidente foi só o último capítulo de uma novela muito mais longa. Análise histórica. Para começar, a dessalinizadora foi ficando cada vez mais temperamental nos últimos anos. Funciona bem num dia e no outro nem tanto. Para piorar, 2 produtos de limpeza usados nela foram substituídos por um único produto, mais barato, mas que deixa acumular mais sal entre as suas placas. Então, a limpeza que era semestral se tornou quinzenal. Agora, a rotina dos operadores é a correria. Abre máquina, retira a placa, limpa, coloca a placa, fecha a máquina. Ufa, haja válvula. Análise vertical. Também foram reveladas as dinâmicas de poder entre os envolvidos. A confiança entre eles foi um ponto positivo. O supervisor da contratante não só respondeu à demanda de dar um quente na válvula, como também assumiu todo o BO. E o caldeireiro não foi punido. Por outro lado, não existe discussão ou aprendizado entre a operação e a gestão sobre experiências reais. Tanto é que problemas como o do produto de limpeza ou da manutenção frequente da dessalinizadora não eram discutidos. Análise transversal. Por fim, apesar de também haver cooperação entre alguns membros das equipes, existem disputas por recursos e algumas equipes desconhecem o trabalho umas das outras. O setor de materiais, por exemplo, mantém a política de zero estoque. Então, quando é preciso uma válvula reserva, o jeito é dar um quente. Algo curioso num lugar em que a falta de água é recorrente. A lição do iceberg. No final, os 5 porquês só explicaram o que todos já sabiam. Um maçarico aceso, um erro cometido e só isso. Mas o ABA mostrou o que estava escondido debaixo da superfície. A dessalinizadora precisava de atenção há muito tempo.
A pressa era a rotina e a confiança entre aqueles homens era o que garantia o bem-estar de todos na plataforma. Analisar acidentes não é sobre encontrar culpados, é sobre entender os sistemas, melhorá-los e aprender com as situações. É no lado submerso do iceberg que reside a verdadeira causa e a chave para a prevenção.